Ontem nós falamos sobre a questão da libertação do pecado. O foco nosso é o nosso conceito cristão, né? A gente precisa reforçar isso. A nossa vida, a nossa proposta de vida, de existência, é baseada nas Escrituras Sagradas, não é? Tem gente que assume uma linha filosófica, um tipo de vida, um estilo, cada um, gente, vai responder por si, pelo amor de Deus. Se você e eu podemos fazer alguma coisa, é amar e servir as pessoas e não ficar discutindo quem está certo, quem está errado, que isso não leva a lugar nenhum. Aliás, talvez você e eu estejamos errados, hein? Não fica sendo Deus, não fica sendo juiz de ninguém, não, porque isso não vai nos levar a lugar nenhum. Se eu puder, como eu já disse aqui, eu estou fazendo 55 anos este ano, então eu pretendo viver em torno de mais uns 60, 65, nada, né, muito não. Mas enfim, se daqui uns 50, 55 anos ou 60, não tem problema. Até os 120, quando eu for ser enterrado, esse corpo, se Jesus não tiver voltado, eu espero que ele tenha voltado, eu vou ficar muito feliz se na minha vida nesta terra, eu tiver alcançado o fundamento de amar e servir as pessoas. O que você quer? Eu quero amar e servir as pessoas. Para mim tá bom. Se eu conseguir amar o meu próximo, como Jesus me amou, como Deus me amou, se eu conseguir servir ao meu próximo, segundo os princípios, segundo o fundamento de Jesus, eu falei isso ontem à noite com os líderes da Comunidade da Graça em Valadares, porque Jesus falou, vocês não vão agir como no mundo. No mundo as autoridades, os maiorais, eles mandam. No mundo as autoridades, os que têm poder, mandam. No reino de Deus, quem quiser ser o primeiro, seja o primeiro a servir. Quem quiser ser aquele que seja reconhecido, seja o primeiro a amar, a servir. Este é o reino de Deus. O reino de Deus é amar e servir ao próximo, sem jamais julgá-lo. Agora, você e eu, obviamente, como temos o respeito, não é, de entender que cada um tem a liberdade de crer no que quer, é importante também que nós tenhamos o nosso direito também de crer e professar a nossa fé, sem jamais julgar ninguém, condenar ninguém, mas professar a nossa fé. Então, eu comecei e disse o seguinte, nós decidimos crer em Deus por meio da sua palavra. Nós decidimos viver a vida cristã baseada nos princípios das Escrituras Sagradas. A palavra de Deus diz que nós somos criados livres, gente. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O projeto da Trindade, o projeto do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, foi criar a você e a mim a imagem e semelhança deles. Façamos o homem, façamos está no plural, é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. A Bíblia é clara em dizer isto, depois você pode conferir nas Escrituras Sagradas, no Evangelho de João, no capítulo 1, dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, que tudo foi feito por Ele, que tudo foi feito para Ele, ou seja, você e eu fomos criados por Deus, por meio do mover do Espírito na autoridade da liberação da palavra, o verbo. Haja luz, é a palavra, é o Deus Filho, a palavra, o verbo, criando todas as coisas, assim diz a palavra de Deus, ele nos criou. O pecado nos deformou. Não vou entrar nisso hoje, já falamos sobre isso ontem, você pode pegar a live de ontem, mas Jesus Cristo nos libertou do pecado. O pecado nos separou de Deus, pecado mata. Pecado separa o homem de Deus. Pecado é transgressão, pecado é desobediência, pecado é rebeldia. Então você e eu não fomos criados como pecadores. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós não fomos criados para viver no pecado e nem para estar debaixo do governo, da autoridade do pecado. Nós somos criados para estar debaixo da autoridade do governo de Deus. Temporariamente, o pecado interrompeu este projeto, este propósito de Deus. Porém, em Cristo Jesus, nós fomos libertados do pecado. E libertados do pecado, nós agora não só, olha que interessante isto, não só voltamos ao projeto original de sermos feitos à imagem e semelhança da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, por isso que nós somos espírito, alma e corpo, tem toda uma relação. Como nós também agora, em Cristo Jesus,
recebemos o Espírito Santo. Porque veja, se o homem tivesse tomado do fruto da árvore da vida, que este era o propósito, de toda árvore do jardim comerás livremente. Então não havia restrições para a árvore da vida. Se ele tivesse tomado do fruto da árvore da vida, ele estaria com a eternidade garantida, porque o homem não foi criado para morrer. Daí a nossa dificuldade, sua e minha, de enfrentarmos a morte. Porém, agora em Cristo Jesus, além de nós termos a nossa vida e o projeto de Deus restaurado lá do início, nós recebemos um upgrade, nós recebemos agora algo mais. O que nós recebemos? Nós recebemos o fruto da vida, nós recebemos a vida ressurreta de Jesus Cristo, nós agora recebemos o Espírito do Cristo ressurreto, porque Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, porque Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos deu do seu Espírito Santo, colocou o Espírito Santo habitando em nós. Agora, não só retornamos ao projeto de liberdade, de libertação, de sermos feitos filhos de Deus. Olha que interessante, no início lá no Éden nós somos feitos criaturas, criou-nos Deus à sua imagem e semelhança. O pecado interrompeu este projeto, este processo criacional, onde sim, se Adão e Eva tivessem tomado do fruto da árvore da vida, teriam experimentado esta vida abundante, mas não, foram para o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, querendo ser como Deus, e aí então cometeram a transgressão, a desobediência, separados de Deus. Agora Deus em Cristo Jesus nos resgata, nos liberta, nos dá um espírito novo, um coração novo, uma mente nova, nos dá uma vida nova, coloca em nós o Espírito Santo, e agora, como eu disse, nós somos feitos filhos de Deus. Outrora éramos criaturas de Deus e filhos do diabo por causa da desobediência, da transgressão e da rebeldia. Agora em Cristo Jesus somos libertados do pecado, recebemos um Espírito novo, o Espírito Santo, Ele habita em nós e nós agora somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, aí agora entra um processo, olha que interessante. Primeiro você e eu nascemos de novo, libertação do pecado, nossa experiência de novo nascimento, vida nova e transformação. Neste processo agora entra um processo de santificação. O que é santificação? O que é santidade? É cada dia mais você e eu estarmos separados para vivermos para Ele e para a glória dEle. Então, neste processo agora, você vai se despojando, arrancando, tirando tudo que não pertence ao novo homem e lançando para trás, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Portanto, na sua, na minha, na nossa vida e na nossa história, nós recebemos o novo de Deus. O novo de Deus é justamente esta vida abundante de Cristo em nós, Cristo em vós, a esperança da glória. E como nós vivemos este processo de santificação? Dia após dia. Por isso que a palavra de Deus declara-nos: crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Crescei. A Bíblia é repleta em nos mostrar que nós devemos desenvolver a nossa salvação. A palavra de Deus em Colossenses, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza. No capítulo de número 2, estas situações, irmãos, nós precisamos sempre retornar a elas. Olha só que interessante. O novo nascimento, a salvação, é um ato de fé e de entrega. Aquele que crê será salvo. Foi isso que a palavra de Deus nos declarou em todo o tempo. Jesus disse: eu vim para que o homem tenha vida e vida abundante, vida eterna. Com o coração se crê para a justificação, com a boca se confessa para a salvação. Então, salvação é uma decisão sua e minha. O projeto de Deus, a vontade de Deus já está estabelecida. Agora, nós decidimos entregar a nossa vida a Ele. Uma vez salvos, nós estamos salvos. Agora, nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Como desenvolver esta salvação? Todo dia
em todo o tempo. Não existe esta ideia de que uma vez salvos, agora nós vamos viver a Deus dará. Agora a minha vida é o Espírito Santo, ele faz tudo, eu não preciso me preocupar com nada. Não, tem sim. E vou te falar mais. Se alguém quiser vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e então siga-me. Aliás, deixa eu dar uma notícia maravilhosa para você. Ser cristão é estar disposto a ser oferecido como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus todos os dias, o dia todo, ao ponto do apóstolo Paulo dizer, nós somos levados como ovelhas para o matadouro o dia todo. Então não tem essa ideia de que agora eu sou um cristão e acabou, eu já resolvi minha vida com Deus e minha eternidade. Não, meu irmão e minha irmã, nós vamos agora participar de um processo de desenvolvimento cristão, de crescimento cristão. E este crescimento precisa passar por uma fase, por um momento em que nós somos livres, libertados da culpa. Que culpa é esta? A culpa dos pecados que cometemos, a culpa da memória, a culpa das lembranças, a culpa dos sentimentos, a culpa de tudo aquilo que nos perturba e impede-nos de viver uma vida de alegria, de êxtase, de prazer nesta terra. Irmãos e irmãs, nós não somos obrigados a viver moribundamente. Nem sei se existe essa palavra, se não existe, está criada. Você não precisa viver esmorecido, pesado. Para com isso. Cristianismo, apesar das lutas, tribulações, por isso eu gostei muito dessa música e Tudo por Ele, tremendo. Você pode estar num momento de maior inquietude, conflito, de maior pressão, de maior perseguição, de maior indecisão. Não importa, se alguém está em Cristo, vai viver uma vida abundante, transbordante, pode estar vivendo um momento de enfermidade, pode receber a pior notícia do mundo, olha, sua doença não tem cura. Aí você vai dizer, eu não temerei as más notícias, porque a minha vida está nas mãos do Senhor. Se for hashtag partiu paraíso para Jesus, é hashtag paraíso partiu para Jesus, mas eu vou com alegria, eu vou com gratidão. Eu quero, já falei que se você não quiser viver, tem gente que fala, não quer ficar velho, não quero, então fala com Jesus. Jesus, todos os anos da vida que eu não quero, dá para o Horácio. Manda tudo para mim, irmãos, que eu não tenho nenhum problema em viver uma vida abundante, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de saúde, uma vida de lucidez. Eu quero ser uma pessoa que possa o tempo todo viver, mas viver com alegria. Então o desafio para você e para mim é sermos livres da culpa. Por quê? Porque a culpa nos impede de viver o melhor de Deus. A culpa é um peso do inferno. O acusador, diz Apocalipse, aquele que nos acusa é o inimigo de Deus, é o nosso inimigo. Nós, você e eu, não estamos debaixo e não vivemos debaixo de culpa. Por quê? Porque em Colossenses, capítulo número 2, a Bíblia diz assim, versículo 10, também nele, falando de Cristo, em quem habita toda a plenitude de Deus. Aí ele diz, nele, em Cristo, vocês estão aperfeiçoados. Ele, Cristo, é o cabeça de todo principado e potestade. Eu vou fazer um parêntese rápido aqui, lembrando a você que Cristo nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. O que Jesus fez? Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, nos levou para as regiões celestiais e nos colocou acima de principados e potestades. Para quê? Para que você e eu agora possamos exercer a autoridade sobre principados e potestades e toda a força do mal que se levantar, porque ele declarou, eu edificarei a minha igreja, da qual você faz parte, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E lembre-se do que o alerta que eu já tenho dado para você, não é resistir à tentação, com a tentação não se brinca, vigiai e orai para não cairdes
em tentação. Não se brinca com tentação. Da tentação você corre. Você lembra da história de José? Falei semana passada. Do assédio você corre. Do pecado você rejeita, você corre. A Satanás você enfrenta e diz: você, Satanás, não pode tocar na minha vida, porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Você não tem poder e autoridade contra a minha vida, porque Jesus Cristo, aquele que te venceu, te aniquilou, te destruiu, habita em mim. A minha mente é uma mente sã, porque o sangue do Cordeiro, diz a Bíblia, purificou, inocentou, me limpou. Então a culpa não pode estar sobre a minha vida. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Nele vocês foram circuncidados, não por intermédio de mãos, um despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Isso aqui é legalismo. Eu fico impressionado que tem cristão de Jesus, que fica usando quippá e usa cinta e fica idolatrando Israel. Meu irmão, minha irmã, nada contra Israel, ao contrário, tudo a favor. Nós somos, aqueles que foram enxertados. Nós sabemos que Deus tem um momento especial para a nação de Israel. Isto vai acontecer sim, mas deixa eu dar uma notícia: você é o remanescente de Israel. Você é aquele remanescente que José falou para preservar um remanescente sobre a face da terra, sabe, lá em José, lá que eu falei essa semana toda passada, vai assistir lá as lives. Você é o remanescente de Israel, é você que é o abençoado, você que tem a aliança, você que é o circuncidado no coração, você que foi agora celebrado, a aliança, o selo do Espírito Santo está sobre você. Por isso você não tem que levar culpa de nada. Seu passado não pode determinar o seu presente e muito menos o seu futuro, porque você tem a aliança, o selo, a aprovação de Deus. Culpa, condenação, acusação é do inferno, é dardo inflamado do maligno, é seta do inferno que você tem que rejeitar e anular com a palavra de Deus, com escudo. Você tem que dizer: não, na minha mente não vou receber nenhuma acusação do meu passado, não vou receber nenhuma culpa nas minhas emoções, nos meus sentimentos, porque Jesus Cristo me purificou, Jesus Cristo me comprou, Jesus Cristo me libertou. O que eu fiz de errado eu fiz, já confessei a Deus. Se pude confessar a quem ou contra quem pequei, confesso, peço perdão, mas a partir daí manda para o inferno toda a culpa, porque é lá que é o lugar da culpa, da condenação, da acusação. Que Satanás carregue, se ele tiver costas, que ele carregue nas costas dele a acusação que vem contra você. Não permita isso. E se o inferno tiver uma quina, que ele vá para lá, para a quina do inferno, com todo o fogo do inferno, para ele receber a culpa, não você. Ei, acorda! Está na Bíblia, irmão. Está na Bíblia. Tendo sido sepultados. Você já morreu, irmão. O velho morreu. O velho Horácio, cheio de culpa, cheio de condenação, cheio de acusação, cheio de peso, morreu. Você já morreu? Tem que morrer com Cristo. O abençoado. Se não morrer, não tem jeito. É por isso que tem muito crente que fica desviando. Já viu o crente desviado ou não? Tem hora que ele é crente, tem hora que ele é ímpio, tem hora que ele é crente, tem hora que ele é ímpio. Aí ele fala: é crente carnal. Ó, gente, crente carnal não vai para o inferno, não é do reino de Deus, não. Ai, pastor, misericórdia, não falo isso não, mas está na Bíblia. Não sou eu que estou falando, não foi eu que inventei, não. Então você precisa entender que você morreu. Olha, estou lembrando aqui, tem muitos advogados aqui, um processo de condenação ou uma sentença se encerra quando o sentenciado, quando o acusado morre. É verdade ou não? Ou você quer continuar o processo? Pega então o caixão, os ossos, os restos mortais e leva pro fórum lá, como é que chama aquele negócio lá, para sei lá, aquele tribunal lá, leva lá o caixão dele, põe lá o morto lá, olha aqui, gente, tá aqui, nós vamos condenar ele agora, ele vai ficar preso, leva para cadeia, põe lá na cela o caixão dele. O que é isto? Encerrou, meu irmão. Deixa eu dar uma notícia para você: os seus pecados, suas culpas foram encerradas na sua, na minha, na nossa morte com Cristo. Nosso velho homem foi crucificado. Acabou. Acabou, não existe mais condenação. Acabou, não existe mais maldição. A Aline está lembrando que dependendo do direito, os herdeiros assumem. Então deixa eu dar uma notícia para você, meu irmão e minha irmã: não há maldição sem causa. Para a glória de Deus, Aline,
Cristo nos libertou do pecado e a Bíblia diz que não levará o filho a culpa do pai. Você não vai assumir nenhuma maldição hereditária na sua vida, meu irmão e minha irmã. Eu já ouvi muito dizer isso, né? Meu pai gostava, né, de uma vida não muito regrada. E aí eu só dizia, mas você não é igual ao seu pai. Não sou porque eu não quis ser, porque se eu quisesse eu seria pior do que ele. Não existe isso não, gente. Deixa eu falar com você uma coisa. O pai dele bebia, o avô dele bebia, o bisavô dele bebia. Deixa eu falar que você pode ter história, você pode... Qual que é o seu sobrenome? Alambique. Acabou, meu filho. Deixa eu falar com você. Em Cristo você é livre. Porque a maldição hereditária. Que maldição hereditária o quê? Nem em Cristo Jesus você é livre. É um novo destino. Cantamos essa música linda, maravilhosa. Ele é o Deus que cria destinos, que muda a nossa história. Isso é tremendo, gente. Você não é obrigado a carregar nada do seu passado. Encerrou-se lá na cruz. Por isso, em nome de Jesus, a partir desta manhã, toda lembrança de culpa, de peso, você vai rejeitar em nome de Jesus. E você vai declarar que Ele, o Senhor, é o seu Salvador, é aquele que te livra do pecado, é aquele que te traz a bênção, a paz. Tendo sido sepultados, versículo 12, juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Você morreu e foi ressuscitado. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele. Eu quero que você, por gentileza, receba nesta manhã esta palavra profética das Escrituras Sagradas, que diz assim: perdoando todos os nossos delitos. Perdoando todos os nossos delitos. Meu irmão e minha irmã, perdoando todos os nossos delitos. Tendo cancelado, anulado, cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças legalistas, o qual este escrito de dívida, porque veja bem, irmãos, é isso que eu estou dizendo sobre a acusação. O diabo vem toda hora nos acusar. O diabo vem toda hora dizer para você, você fez, olha aí, você fez. Tem que falar com ele, eu fiz, mas Jesus Cristo pagou. Eu fiz, mas foi anulado. Cadê? Deixa eu dar uma notícia para você. O escrito de dívida, o que a Bíblia diz, não sou eu não, gente. Tinha sim, todo um escrito de dívida contra nós, viu, gente? Todos os pecados, está tudo anotado. Se você ainda não nasceu de novo, está tudo anotado. Lá no último dia vai aparecer no telão celestial lá, tá? Agora já não sei mais se é OLED, que quando lançou o plasma eu achava que era plasma, depois veio não sei o que, LED, agora OLED, mas vai aparecer lá no telão, você e eu vamos prestar contas de tudo. Aí diz a Bíblia que ele cancelou o escrito de dívida. Lá na cruz, ele aniquilou o diabo, aniquilou o pecado, destruiu e rasgou. Acabou. Você rasgou. Acabou, não tem mais dívida. Rasgou a dívida. Removeu este escrito de dívida, que era prejudicial para nós. Está na Bíblia aqui, irmão. Leia aí, versículo 14 de Colossenses 2. Ele removeu inteiramente. Não foi parcialmente, portanto, não existe pedaço de pecado que fica para trás. Não existe pedaço de pecado que vai ficar sendo ou trazido à sua memória para acusação. Todos os seus pecados foram perdoados, toda a sua iniquidade foi limpa, foi purificada. Tudo foi feito de maneira plena e perfeita. Removeu o escrito de dívida, suas acusações do passado. O escrito, ele removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E agora vem a parte maravilhosa. Eu creio na Bíblia, irmãos. Você já viu quando as pessoas vêm
querer nos envergonhar por causa do nosso passado. Você já passou por essa experiência? Eu vivi muito isso quando eu me converti. Como eu já disse aqui, eu não tenho uma vida que eu tenha nenhum prazer, não vejo nenhuma vantagem no que fiz, ao contrário, me envergonho das coisas que fiz, porque o fruto das coisas que fiz e que me envergonho me levavam e me conduziam à morte. Então eu não tenho porquê, eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, não gosto de pessoas que ficam contando o seu passado como se isso fosse uma coisa assim, né? Porque eu fiz, acontecia, eu faço, eu bebia, eu fumava, grandes coisas. A gente devia ter vergonha de falar isso. Eu queria ver você dizer, eu fui santo desde a minha mocidade, eu casei virgem, eu me guardei, eu busquei ao Senhor, eu dediquei a minha vida para a glória dele. Isso que é bacana. As pessoas vão contar para mim coisa que fez no passado, valentia, ou isso, aquilo, outra, iniquidade, impiedade. A gente tem que ter vergonha disso. Mas o diabo, ele é mestre nisso, né? Quando a gente se posiciona dessa forma, ele usa pessoas para trazer a condenação e a lembrança das coisas erradas que fizemos, dos pecados que cometemos. Aí deixa eu dar uma notícia para você, eu fico muito empolgado, né? Aí a Bíblia diz assim, olha, do seu passado, da velha vida, daquilo que você viveu lá atrás, a Bíblia que está dizendo, não sou eu não. Jesus Cristo pegou toda a dívida, toda a acusação, ele pegou tudo que estava escrito. O diabo chegou e falou, Jesus, o Horácio fez isso, a vida dele que era... Jesus olhou e falou, verdade. Tomou das mãos de Satanás, assim como ele tomou as chaves da morte, né? Ele tomou aquela dívida, aquele papirão que o diabo abriu lá para mim, me acusando, levou lá para a cruz, está na Bíblia aqui, ó, removeu inteiramente, rasgou aquilo tudo, picotou aquilo, cravou lá na cruz, e despojando os principados e as potestades. Eu preciso parar aqui com você. É assim, irmãos, para você entender, despojo era assim, uma nação guerreava contra a outra, a nação que vencia despojava a outra. O que era isso? Ela ia lá, pegava tudo que era do outro, do seu interesse, aquilo tudo que eles queriam, e levava homens, mulheres, crianças, jovens, o que quisesse, os bois, as ovelhas, os carros, ou a própria cidade, tomava o reino, tomava a cidade, despojava. É isso que eles faziam. Então aquelas pessoas foram despojadas, elas perderam, elas ficaram sem. Jesus está dizendo o seguinte, presta atenção agora que isso é maravilhoso, despojando os principados e potestades. O que ele fez? O que Jesus fez? Pegou os principados e potestades, que tinham toda a culpa e acusação contra nós, e tirou deles, tomou deles tudo que eles tinham de poder e autoridade contra nós, despojando os principados e potestades. Ele tirou dos principados e potestades tudo aquilo que eles, potestades e principados, tinham contra nós. E pegou tudo isso, olha só que tremendo, gente. Ô Espírito Santo, eu não posso pular aqui agora, né? Senão eu ia pular. E publicamente os expôs ao desprezo. Olha o que ele está dizendo. Que ao invés de você ser envergonhado, desprezado, ele pegou toda a sua dívida e tudo aquilo que trazia culpa para você, ele pegou, arrancou, tirou das mãos do diabo, disse, você não acusa mais, porque agora os meus irmãos são meus irmãos, você não toca mais neles, você não tem mais poder contra a mente deles, você não tem mais autoridade para trabalhar nas emoções, nos sentimentos deles, você está aniquilado, Satanás. Principados e potestades, eu tirei, eu despojei o poder que vocês tinham contra os meus irmãos, eu tirei de vocês, e a vergonha, olha, está escrito aqui, ó, publicamente os expôs aos principados e potestades, ele expôs, e está dizendo para você e para mim, eu, Jesus, venci aos principados e potestades na cruz, triunfando, vencendo eles da cruz, triunfando deles, mostrando ao mundo a eternidade, mostrando a todo o reino, a todo o universo. Ele está mostrando, olha,
principados e potestades. Não tem mais nenhuma autoridade contra os meus irmãos, porque eu os venci e os destruí na cruz, e eu estou expondo-os publicamente. É por isso que eu estou falando com você publicamente nesta manhã. Você não tem que carregar culpa nenhuma do seu passado, nem do seu presente, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Receba o novo de Deus na sua vida. Receba. Para de ficar dando ouvidos ao diabo. Vá para a palavra. Para de dar ouvidos à sua mente a dardos inflamados. Romanos diz assim: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Gente, tem que trabalhar a mente, é por isso que tem que fazer terapia. Quem não consegue ser livre pela revelação da palavra, precisa ir para terapia, precisa mesmo, gente. Se necessário, tem que ir para psiquiatria também, para ser medicado. E deixa eu dar uma notícia para você: é melhor fazer terapia, é melhor ser medicado para alcançar a capacidade mental, psíquica de experimentar a libertação, do que ficar com esta hipocrisia religiosa de que eu sou de Jesus e viver uma vida miserável. Viva uma vida plena, abundante. Viva uma vida cheia da alegria, cheia do poder de Deus. E então, o apóstolo Paulo, ele vai novamente nos conduzir neste tempo de adoração, de louvor, e agora dando a você e a mim a nossa nova identidade. Livres de toda culpa, livres de toda acusação, porque lembre-se, todo escrito de dívida que havia contra você e contra mim, Deus, na pessoa de Jesus, o tomou, arrancou das mãos dos principados e potestades, de todos os demônios, de todos os espíritos perturbadores, arrancou deles, cravou-os na cruz, anulou, cancelou a dívida, não tem mais dívida. E aí, pegou os principados e potestades e os expôs, e disse: estou aniquilando, eles não terão mais poder sobre vocês. Por quê? Porque eu estou sendo ressuscitado, preste atenção, e eu estou ressuscitando vocês, e estou levando vocês acima de principados e potestades, e assim como Deus os coloca como estrado para eu pisar, assim também vocês estão com a autoridade agora de exercer todo o poder sobre principados e potestades. Viva uma vida abundante, viva uma vida onde Deus em todo o tempo tem estabelecido o melhor para a nossa vida. Em Cristo Jesus, você vive uma nova realidade. Eu não concordo com esta ideia de que quando Jesus voltar, nós... Não, é aqui e agora, gente. Vamos viver o aqui e agora. Quer ver? Revesti-vos, pois, capítulo 3, versículo 12, como eleitos de Deus, santos e amados. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Versículo 17. Tudo que você fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando graças sempre a Ele por todas as coisas. Queria desafiar você nesta manhã a tomar a decisão, com o livre arbítrio que Deus te deu, de viver uma vida nova. Cristo, lá na cruz, Ele nos libertou do pecado e nos liberta de todas as culpas.
nos liberta de todas as condenações, nos liberta de todos os temores, de todas as acusações. Depende de você, depende de mim, se nós quisermos viver o novo de Deus, o melhor de Deus, para a glória dele. Eu creio que você pode, em todo o tempo, desfrutar de uma vida abundante, de uma vida nova, de uma vida onde a graça de Deus seja transbordante, onde o Espírito Santo possa trazer paz para o seu coração. Meu desejo maior nesta manhã é que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, possa guardar seu coração, seus sentimentos, fazendo de você uma pessoa livre, fazendo de você uma pessoa feliz, fazendo de você uma pessoa que reconheça que Deus está começando um novo tempo na sua história, um novo tempo na sua vida, e que em todo o tempo do novo, Ele fará novas todas as coisas. O nosso Deus é um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus que tem prazer em nos abençoar. E eu tenho certeza que esta alegria dele será a sua alegria, porque ele disse: eu quero que vocês experimentem e que vocês possam receber a resposta às orações de vocês, para que o gozo, para que a alegria de vocês seja completa. Então fica aqui meu desafio, né? Não sugestão, mas a minha oração por você, para que o Espírito Santo continue te conduzindo, continue te enchendo com a graça dele, com a glória dele, com o amor dele, e que você possa, sim, em todo o tempo, desfrutar do melhor deste Pai Celestial, porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores em todas as coisas.